em 15 anos, o país já era uma potência industrial e uma potência agrícola, né? A União Soviética foi fundada em 1922, em 1937 ela já estava organizada como uma potência, basicamente. Eles criaram um modelo de produção agrícola baseado em terras comuns, aquelas grandes fazendas estatais, devido à privatização das propriedades do Império Russo, e o sucesso da agricultura da União Soviética era a Ucrânia, por causa da existência de um tipo de solo específico, tem no Brasil um pouquinho, o Chernozion, as estepes negras da Ucrânia, né? A Ucrânia era o grande celeiro por causa da produção agrícola da União Soviética e tinha a função de abastecer todo o conjunto da Confederação. Porém, uma coisa que sempre marcou a União Soviética, sobretudo o interior e algumas áreas, tá? A Rússia nem tanto, né? A população russa mais no ocidente da Rússia, né? Mais perto de Moscou, São Petersburgo, a parte mais europeia da Rússia. Não sofria tanto com isso, mas a União Soviética foi muito marcada por episódios de fome, por causa de um desvio científico. O Stalin, ele comprou a ideia de um agrônomo, o Trofim Lysenko. Ele era contra o que o Mendel falava e contra o Darwin, e ele se opunha ao número 1 do Stalin, né, o Nikolai Vavilov, que era um botânico e estava fazendo experiências de seleção de sementes, o que é, para quem entende um pouquinho de genética, sabe que dá certo. O Mendel fez isso com as ervilhas, né? E selecionava as melhores sementes. Ele fez, com a equipe dele, ele foi viajando por vários países, ele foi para mais de 34 lugares diferentes para coletar sementes originais e montou um banco de sementes fantástico e foi produzindo, fazendo experiências bem feitas e selecionando, né, os melhores vegetais e tal, para que eles resistissem mais. Essa era a proposta dele. Só que ele simpatizava com a ciência da época, né? O cara era um botânico, estava ligado no Darwin, estudando genética, e o opositor dele, né, o Lysenko, era contra isso. Mas qual que é a parada finalmente? O Lysenko considerava o Darwin e o Mendel antimarxistas. E ele conseguiu vender essa ideia para o governo soviético, de que qualquer ciência baseada no Darwin era antimarxista, então, portanto, contra o regime que a União Soviética pretendia. Porque existe uma distorção da fala de um sociólogo importante, um filósofo sociólogo, o Spencer. No início da sociologia, o Spencer ele é responsável por fazer uma grande tentativa de transformar a sociologia que estava surgindo, estava se formando, numa ciência de respeito e tudo mais, seguindo muitos princípios das ciências naturais. Ele foi muito próximo do Darwin, e ele falava muito da sobrevivência do mais forte, coisas assim. E a fala do Spencer foi desviada por muitos, tanto que ele é considerado, não é que ele seja, ele é considerado o pai do darwinismo social. Então, por ter uma aproximação capitalista, burguesa, né, o Lysenko desenvolveu outra teoria baseada mais ou menos no Lamarck, na genética, a respeito da transmissão dos caracteres adquiridos, né? Uma girafa tem aquele pescoço, por exemplo, porque várias girafinhas ao longo do tempo faziam força para esticar e isso foi sendo transmitido. Não é bem assim, né? Na genética mendeliana não é, a teoria sintética entende de outra maneira hoje, com a biologia molecular, mas ele fazia experiências, por exemplo, congelando sementes e obrigando as pessoas a plantar semente com gelo. E que isso ensinaria o vegetal aprenderia a ser resistente, e isso acabaria com a fome. E o Stalin comprou isso, e muita gente morreu por causa da fome que acontecia na União Soviética, e também porque quando não tinha produção era acusado de conspirador. Para ter uma ideia, o Lysenko, ele morreu aos 78 anos de idade, sem nunca ter pago por um crime, isso é um crime, é um genocídio. E o Vavilov morreu num gulag, um campo de concentração soviético. E na Ucrânia, não se sabe até hoje quantas pessoas, e foram milhões de pessoas que morreram ao longo do tempo por causa de fome, junto com a perseguição política, porque falava, não dá certo. E os momentos de sucesso estavam ligados à fertilidade do solo ucraniano. E outro país muito interessante, que hoje a gente vê que está bem, seguiu esse modelo porque era aliado da União Soviética, que é a China. A China
até a década de 70, durante, então, a formação do que é a China que a gente conhece, 1912, mais ou menos, 1912, e ao longo do regime comunista da China até a década de 70, quando o Mao Tse-tung morre, ele seguia essa regra aprendida com os soviéticos. Ou seja, o que acontecia muito na China, acontece até hoje, mas era muito mais gritante, fome. Então eu já queria começar com essas duas historinhas, só para a gente poder pensar no que é conhecimento, o que é ciência e como que a ciência pode ser manipulada de acordo com interesses. O que leva a um país ter tantos dados, né, ter dados tão consistentes, tão grandes, né, um número tão expressivo, e outros não? A ignorância parece um projeto, né?